Que delícia! Chegamos agora no episódio de número 7. Isso mesmo, você já passou aqui por 6 episódios e agora estamos no de número 7. Esse é o Entre Linhas e Emoções, um espaço de leitura, pausa e escuta. Um convite para atravessar palavras com calma e sentir o que elas despertam em você. Vamos começar. Pouco a pouco, curando a sobrecarga. Posicionei várias amostras de tinta sobre a mesa em frente ao meu marido Fred. Qual cor de tinta devemos escolher para a sala de estar? Isso é uma pergunta capciosa, replicou ele. Não, respondi enfaticamente. Por quê? Todas estas amostras são brancas. Amorzinho, exclamei. Olhe mais atentamente. Essa aqui é creme. Esta outra, branca, tem um tom azulado. E essa aqui é um branco vibrante. Ele examinava as amostras e a mim, enquanto eu segurava cada uma delas e as posicionava sobre a parede, apontando como a luz modificava levemente cada cor. Consegue notar a diferença agora? Perguntei esperançosa. Amor, replicou ele, balançando a cabeça. Você me paralisou completamente. Não faço ideia do que te dizer. Nós dois rimos e agora, quando nos sentimos sobrecarregados, dizemos: tudo isso é cor de tinta. Sou suscetível a sentir-me facilmente sobrecarregada. Eventos futuros me perseguem como se fossem montanhas impossíveis de escalar, causando-me a preocupação. Às vezes, me preocupo com tanto que a preocupação toma conta de mim. Até as coisas mais divertidas, como uma viagem, geram um cenário crescente de perguntas, começando com e se não levar a quantia certa de roupas íntimas? E se o hotel não tiver um secador de cabelos? E se o travesseiro for duro demais? E se eu conseguir escutar as pessoas no quarto ao lado? E se eles ficarem sem água? Antes que perceba, minha bagagem fica lotada de situações inevitáveis. 2 malas depois, meu travesseiro, um ventilador portátil. Entendedores entenderão. E logo estarei pronta para partir. A esta altura, já provei todos os looks. Estou preparada para visitar um deserto e uma tempestade de neve. E confirmei que minhas meias macias estão guardadas na minha bolsa. Tudo que me resta agora é confirmar que o forno esteja desligado e alugar um caminhão para transportar minha bagagem. Talvez isso tudo seja o resultado da ansiedade que se originou no meu trauma de infância. De forma inconsciente, desenvolvi uma crença que dita que se algo pode dar errado, certamente dará. Quando me preocupo com o resultado de uma decisão, sinto-me compelida a fazer uma lista mental de todos os possíveis resultados negativos antes mesmo de tudo começar, como se fosse para me preparar para o pior. Isso é exaustivo. E se eles descobrirem que eu não faço ideia do que estou fazendo? E se eles não gostarem do que eu fiz? E se as pessoas forem maldosas? E se ninguém se identificar com o meu trabalho? Nesses casos, o medo normalmente vence. Ele tranca a porta para os meus sonhos e me paralisa. Quando iniciei minha jornada como escritora, eu já sonhava com isso há muito tempo. Eu pausei e reiniciei muitas vezes, mas finalmente encontrei um grupo de mulheres com as quais me conectei para participar de seu grupo de escritoras. A primeira vez que apresentei meu trabalho, minhas mãos tremiam. Tive que sentar-me sobre elas para controlar o tremor. Gastei pelo menos 5 minutos implorando que elas me dissessem a verdade. Elas sorriram pacientemente
e leram a introdução do livro que está agora em suas mãos. Ao invés de rejeitar meu trabalho, elas o abraçaram. Os olhos de uma amiga ficaram marejados, enquanto ela relembrava as dores da sua própria infância. Naquele momento, percebi algo profundo. Eu sempre me preparei para encarar um resultado negativo, mas eu nunca me preparei para um que fosse positivo. Quero repetir isso para você que está me ouvindo, olha só. Eu sempre me preparei para encarar um resultado negativo, mas nunca me preparei para que um resultado, que fosse positivo. E aí, será que isso já aconteceu com você ou vem acontecendo com você? Será que às vezes você se preparou durante sua vida para todos os resultados negativos possíveis, mas nunca para um positivo? Continuando. Com isso, quero encorajá-lo a voltar a sonhar e imaginar novas possibilidades. E se o projeto no qual você estiver trabalhando transformar vidas, e até quem sabe especialmente se ele transformar sua própria vida? E se tudo caminhar tranquilamente? E se desfrutar do processo e fizer novas amizades? E se isso for bom? A liberdade pode parecer um desafio, mas a Bíblia exemplifica perfeitamente uma geração que conseguiu alcançá-la. Suas lições de vida são relevantes até os dias de hoje. Depois que Deus libertou os israelitas da escravidão, eles vagaram pelo deserto do Sinai por 40 anos. Ali eles permaneceram divididos entre retornar para os seus captores ou seguir em frente rumo aos perigos de uma terra desconhecida, presos entre o passado e o futuro. Toda aquela geração morreu, até mesmo depois de terem testemunhado milagres como o partir do Rio Vermelho, a água que fluía das rochas e o pão diário na forma de maná que caía do céu. Mesmo tendo conquistado a liberdade física dos seus captores, eles nunca alcançaram liberdade emocional ou espiritual necessária para adentrar a fartura da terra prometida. Pensar sobre isso é de partir o coração. Debaixo da liderança de Josué, a próxima geração preparou-se para tomar posse da terra. Só de pensar na enormidade da batalha seria suficiente para paralisá-los. E ainda assim, Deus proveu Josué com uma estratégia de batalha. Deus disse: "Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês. É Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os." A direção que Deus deu inclui duas das maiores chaves para vencer o medo do desconhecido e para curar a sensação de sobrecarga. Primeiro, Deus os alertou para não temerem os seus inimigos. Somos grandemente suscetíveis ao medo quando olhamos para o futuro. Existe um lindo aquário localizado em Monte Rey, uma cidade no litoral rochoso da Califórnia. O aquário comprometeu-se com a educação do público e a preservação de animais aquáticos. Habitats massivos foram criados para acolherem esses seres vivos. Minha exibição predileta é um tanque de 2 andares cheio de longas algas verdes ondulantes, peixes de todas as espécies e tubarões de Recife. Um dia, ao submeter um assunto em oração que me preocupava muito, me vi dentro do tanque com os tubarões a uma certa distância. Então, como se tivesse apertado um botão de zoom, vi essa imagem novamente, mas numa distância menor. Notei que não estava na realidade dentro do tanque, mas sim em pé, à sua frente, separada pelo vidro. Isso faz muita diferença. No primeiro cenário, corri um grande perigo.
No segundo, pude desfrutar com segurança daquela beleza e sentir uma alegria imensa. Quando nos focamos no futuro, temos a tendência de projetar sobre ele o medo e a apreensão. Criamos uma imagem como se estivéssemos dentro do tanque de tubarão. Mesmo assim, nossas experiências futuras normalmente são completamente diferentes e plenamente alegres, muito além do que imaginamos. Já notou que os nossos inimigos, medo e a dúvida, na maioria das vezes rondam o nosso futuro? Eles sabem que se aparecerem no nosso presente, serão menos eficazes em aniquilarem nossos sonhos. Deus usa nossos passos de fé no presente para abrir o caminho para o nosso futuro. A segunda estratégia é uma das minhas favoritas. Deus prometeu aniquilar as nações pouco a pouco por causa dos animais selvagens que andavam pelo território. Os animais selvagens eram mais numerosos que o povo. Eles não poderiam cuidar de tudo que ele daria ao povo. Ao invés de tomarem todo o território imediatamente, eles deveriam avançar por partes, multiplicar e então continuar a avançar. Neste meio tempo, Deus usou seus inimigos para controlar os animais selvagens no lugar do povo. Esse conceito é simplesmente incrível. Não é empolgante pensar que alguém mais poderia cuidar de algo que foi feito para você antes daquilo ser seu? Não é preciso ter ansiedade ou medo. Deus protegerá aquilo que está te esperando. Se Deus sabe que devemos avançar gradualmente porque tentamos lidar com tudo ao mesmo tempo, isso é uma receita pronta para um desastre. Somos responsáveis somente pelo primeiro passo. Quando começamos a crescer, podemos dar o próximo passo. O radialista e autor Dave criou uma fórmula para isso. Intensidade focada por um tempo, multiplicada pela bênção de Deus, é igual ao impulso imbatível. Quando aprendi esse princípio, comecei a focar-me em passos mais fáceis de administrar que eu poderia dar. Pedi a Deus que me mostrasse por onde começar para que eu pudesse avançar debaixo de suas promessas para mim. Não surpreendentemente, Ele começou me dando algo pequeno. Escrever um livro parecia algo inalcançável. Comecei com um parágrafo por dia no meu diário. De início, eu tinha pouco para escrever, rabiscando somente 1 ou 2 linhas. Às vezes, algo tão simples quanto Bom dia, Jesus. Não vou mentir, parecia algo fútil, mas muitos anos depois, eu frequentemente escrevo várias páginas por vez. Ganhei prática em escrever sem perceber. E para minha surpresa ainda maior, estou amando, visto que eu levava meu diário para todo lugar que eu ia. Foi com gratidão que fui despertada para o momento em que Deus começou a falar comigo inesperadamente. Na manhã do nosso último dia de férias no Havaí, Ted e eu nos sentamos na praia, observando as ondas quebrarem nas encostas suavemente. Senti a areia molhada sob os meus pés e uma brisa morna que carregava fragrância de plumárias acariciava minha face. Tão pacífico. Desenterrei meu diário de dentro da minha bolsa de praia e o repousei sobre meu colo. Com uma caneta em mão e um café na outra, eu decidi sonhar um pouco. Depois de anotar uma lista de desejos, pausei. Foi então que Deus decidiu compartilhar seu desejo de usar aquilo que eu escrevia. Pedi que ele providenciasse a oportunidade. Dentro de alguns meses depois daquele momento, Larry Titus me pediu para fazer uma parceria com ele numa ideia de livro que ele tinha. Produzimos o livro
e depois mais um nos 18 meses seguintes. Você tem um grande objetivo? Ore sobre o primeiro passo. Encaixe sua promessa em pequenas disciplinas diárias. Não há limite para isso, nem idade para isso. Jesus esperou 30 anos para começar seu ministério público. Atualmente, estou no meu 6º ano. Os sonhos não possuem uma data de expiração quando os mantemos vivos pela fé. Olha só, querido leitor e ouvinte, né? Os sonhos não possuem uma data de expiração quando os mantemos vivos pela fé. Que coisa linda! Continuando. E o que importa se alguém mais está fazendo algo parecido? As outras pessoas não são iguais a você. Mesmo que o que eles tenham feito seja aparentemente semelhante, aquilo que você produz é completamente único, baseado em sua própria experiência. O mundo precisa das suas contribuições. Já ouvi pessoas atribuírem seu sucesso financeiro ao hábito de arrumarem suas camas todos os dias. Enquanto eu certamente não ficaria chateada com o resultado, minha razão para arrumar minha cama diariamente é muito mais pessoal. Na maior parte dos dias, antes dos meus pés tocarem ao chão, já começo minha batalha com a sensação de sobrecarga. Arrumar minha cama me ajuda a acalmar esses sentimentos ansiosos. Estico os lençóis, deixando-os bem justos nos cantos da cama, aliso a coberta e afofo o edredom. De alguma forma, faz-me sentir melhor. Um pequeno passo que leva somente alguns minutos traz benefícios para minha saúde mental no decorrer do dia, pois inevitavelmente isso me guia para as minhas próximas tarefas. Em Atos, capítulo 9, o apóstolo Pedro visitou a cidade de Lídia, onde ele conheceu um homem paralítico. Conta a história que Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume sua cama. Atos 9:34. Enéas levantou-se imediatamente. Sua enfermidade crônica e paralisante foi curada. Por que será que arrumar a cama foi a primeira coisa que Pedro pediu que Enéas fizesse? Será que o homem não gostaria de correr por algum tempo? Sei que gostaria. Os estudiosos têm muitas teorias sobre isso. Por exemplo, quando Jesus curou o homem paralítico, ele ordenou que tomasse sua cama e andasse. A cama representava seu antigo estilo de vida como um pedinte, algo que agora ele poderia deixar para trás. Algumas pessoas dizem que Pedro imitou Jesus. Outros sugerem que Pedro desejava que o homem colocasse em ação sua cura. Mesmo sem descontar essas hipóteses, tenho minha própria opinião sobre isso. Assim como coisas ruins podem nos sobrecarregar, coisas boas também podem. Por vezes já me senti positivamente sobrecarregada pela tremenda amabilidade dos meus amigos tão carinhosos em meio a alegres celebrações. Talvez, por mais que tenha sido uma maravilhosa sensação de ser curado, o ato simples de arrumar sua cama, de fazer algo que antes ele não conseguia fazer, estabilizou o sentimento de sobrecarga no interior deste homem. O milagre abriu o caminho para o comum, porque o comum é em si um verdadeiro milagre. Porque o comum é em si um verdadeiro milagre. A Bíblia possui outros exemplos de pessoas realizando simples tarefas imediatamente após serem curadas. Jesus ressuscitou uma jovem e então pediu aos pais dela que lhe trouxessem algo de comer. Quando ele curou a sogra de Pedro, a primeira coisa que ela fez foi preparar uma refeição. Existe algo peculiar em fazer atividades comuns que nos equilibram, depois de eventos emocionantes. Minha amiga limpa sua casa imediatamente quando seus filhos adultos partem para a universidade. Isso lhe ajuda a lidar com os sentimentos de solidão.
Às vezes, saber por onde começar pode parecer difícil quando as coisas nos dão a sensação de estarmos sobrecarregados. Quando minha filha era pequena e seu quarto parecia um tornado de brinquedos, eu não dizia para ela ajeitar seu quarto. Sabia por experiência própria que aquilo não seria eficaz. Ao invés disso, explicava para ela como começar. Vamos arrumar a cama. Isso sempre ajuda a dar uma aparência mais arrumada. Então nós organizávamos os brinquedos em pilhas de itens semelhantes. Animais de pelúcia ficam em um montante, bonecas em outro e assim por diante. A tarefa tornou-se bem mais simples. Deixei minha filha a sós para que pudesse devolver facilmente seus brinquedos para os cestos apropriados. Nossa mente não é diferente disso. Quando temos a sensação de que o dia será pesado, precisamos criar uma lista e, caso ajude, organizá-la por categoria. Complete uma tarefa. Isso não é só bom, isso é fantástico. Seja amável consigo mesma. Zacarias 4:10 nos diz que não devemos menosprezar os pequenos começos. As pequenas coisas crescem. Jesus disse que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que se torna uma grande árvore, ou também uma pequena porção de fermento que leveda a massa. Ele contava parábolas sobre as pequenas coisas, como as moedas e as pérolas. Ele escolheu 12 discípulos, não uma centena. Ele multiplicou o almoço de um menino e alimentou milhares. Ele falou da bondade de doar a um desconhecido um copo de água, somente um copo. Os atos singelos e amáveis têm o poder de mudar o mundo. Estes atos podem repelir a negatividade e aliviar a ansiedade. Eles representam atos de graça. Um certo dia, estava parada na fila de drive-thru de uma cafeteria, aguardando a minha vez de prosseguir em frente. Distraí-me lendo uma mensagem de texto, mas o pequeno espaço que se formou não era uma grande preocupação, visto que ainda havia 2 carros na minha frente para serem atendidos. O homem do carro atrás de mim não concordou. Ele soou a buzina da sua caminhonete de forma barulhenta e ininterrupta. Eu quase saltei do meu próprio corpo e o meu celular saiu voando até o chão. Peguei o aparelho e avancei a pequena distância até o próximo carro. Quando eu finalmente cheguei na janela para fazer meu pedido, minhas mãos chacoalhavam. A barista inclinou-se pela janela e perguntou amavelmente: "Uau, está tudo bem?" "Não sei ao certo, mas creio que devemos ensiná-lo uma lição", disse eu à barista. Percebi que ela gostou da ideia pelo sorriso no seu rosto. "O que deveríamos fazer?" ela perguntou animada. "Vou pagar o café dele", respondi, "e ensiná-lo uma lição sobre graça." Ela fitava meus olhos surpresa. Então uma luz acendeu. Ótima ideia. Paguei a conta dele. O valor era pequeno. Acenei a Deus para minha cúmplice e parti. Eu penso naquele homem frequentemente. Prefiro crer que minha ação contra-intuitiva se tornou parte de uma semente de mudança na vida dele. No livro de Zacarias, Deus nos instruiu a declarar graça para a montanha, que será reduzida a nada. Liberamos o poder de Deus sobre as nossas circunstâncias quando somos amáveis e graciosas. Talvez a ira daquele homem se desfez diante dessa gentileza. Nunca saberei, mas eu sei que sua ira não me afetou, e isso foi poderoso o suficiente. Depois de arrumar minha cama de manhã, preparo meu café.
Meço cuidadosamente o pó com um aroma delicioso guardado dentro do recipiente de vidro que comprei em uma feira de pulgas. Enquanto o café passa, seleciono uma bela xícara da nossa coleção e adiciono um pouco de fruta do monge com um som granuloso e agradável. Meu primeiro gole sempre traz um sorriso ao meu rosto e uma delícia absoluta apenas em alguns centavos. Jesus veio para nos dar vida abundante. Ele tem prazer nas pequenas alegrias, até nas tarefas comuns. Durante seu tempo na terra, ele jantava com as pessoas em suas casas, preparava café da manhã próximo ao fogo aconchegante para seus discípulos e andava pelas estradas interioranas, ensinando os seus caminhos. Em contrapartida, o mal em sua natureza tem como objetivo nos sobrecarregar. O inimigo procura afogar a vida interior dos lindos filhos de Deus. Ele nos faz acreditar que somos imprestáveis, a não ser que conquistemos algo sensacional. Outra tática é instigar tanto medo ao ponto de nos impedir de começar algo novo. Na próxima vez que sentir-se sobrecarregado e tentado a aceitar a mentira de que nada do que você faz tem importância e que seu dia está destinado ao fracasso antes mesmo de começar, dê um pequeno passo. Lembre-se do poder das pequenas coisas e do prazer que Deus tem nas atividades comuns. Abrace os pequenos passos. Não importa onde, quando ou como você começou. Começar por si só já é o suficiente. Que lindo! Não despreze os pequenos começos. Que lindo! Querido ouvinte, não sei se é arrumar a cama. Não sei se é o pequeno cheiro do café pela manhã. Mas é um passo de cada vez. Isso vai curar nossa sobrecarga. Abrace os pequenos passos. Não importa onde, quando ou como. Começar por si só já é o suficiente. Essa foi a nossa leitura do episódio 7. E nos vemos no episódio 8.